Olá pessoal, retomando mais uma semana de aula, mais um ciclo. Começo hoje fazendo a correção da nossa atividade que está pendente. A primeira questão diz que se o número de vértices de um poliedro convexo é 5 e o número de arestas é 10, qual é o número de faces? Bem simples essa questão. Nós observamos aí pelo enunciado que os vértices são 5, as arestas são 10. Então, pela relação de Euler, nós sabemos que vértice mais face é igual a aresta mais 2. Substitua, daí fica 5 mais f é igual a 10 mais 2. Passo o 5 para o segundo membro, subtraindo. Logo, a quantidade de faces vai ser 10 mais 2 menos 5. Isso me dá um total de 7 faces. Portanto, esse poliedro terá 7 faces. A segunda questão, o número de vértices e o número de faces de um poliedro convexo de 40 arestas, onde a diferença entre o número de faces e o número de vértices é 18, são respectivamente quanto? Pelo enunciado, nós sabemos que as arestas são 40, e quando ele fala que a diferença entre o número de faces e o número de vértices é 18, ele está me dizendo que faces menos vértices são 18. Daí então, se eu isolar o número de faces, joga menos v para o outro lado, eu terei que a quantidade de faces é 18 mais v. Substituindo agora na relação de Euler, eu terei que repete a quantidade de vértices, no lugar das faces coloque 18 mais v, no lugar das arestas coloque 40 mais 2. Fazendo letra de um lado e número do outro, vai ficar v mais v igual a 40 mais 2 menos 18. V mais V dá 2V, 40 mais 2 menos 18 dá 24. Então agora passo 2 dividindo, logo o número de vértices é 24 dividido para 2, portanto nós temos 12 vértices. A questão pedia não só o número de vértices, pedia também o número de faces. Para fazer o número de faces, lembremos que as faces são 18 mais os vértices. Então vai ficar 18 mais 12, logo então nós temos 30 faces e 12 vértices. Bem, como a questão pergunta faces e vértices respectivamente, são 30 faces e 12 vértices nessa ordem, então a resposta correta é a letra C. Terceira questão. Num poliedro convexo de 20 arestas, o número de faces é igual ao número de vértices. Determine a soma dos ângulos das faces desse poliedro. Primeiro, vamos lembrar que para determinar a soma dos ângulos das faces do poliedro, eu tenho que saber a quantidade de vértices. Daí, então, para descobrir a quantidade de vértices, a questão me diz que as arestas são 20 e os vértices são iguais às faces. Aplicando, então, na relação de Euler, coloque no lugar das faces o V de vértices, que são iguais, no lugar das arestas 20. Então, vai ficar V mais V igual a 20 mais 2. Portanto, 2V é igual a 22. Daí, então, o V é 22 dividido para 2. Logo, o V é 11. Temos, então, um poliedro com 11 vértices. Mas o que a questão pede é a soma dos ângulos das faces. Então, agora eu vou fazer o seguinte. A soma dos ângulos das faces é vértice menos 2 vezes 360. Como os vértices são 11, vai ficar 11 menos 2 vezes 360. 11 menos 2 dá 9, 9 vezes 360 dá 3.240 graus. Essa é a soma dos ângulos das faces desse poliedro. Quarta questão. Sabe-se que um prisma hexagonal ele tem 12 vértices. A soma dos ângulos das faces desse prisma é quanto? Bem simples. Como nós já temos a quantidade de vértices, que são 12, pega a fórmula, a soma é vértice menos 2 vezes 360, troca os vértices por 12, então a soma é 12 menos 2 vezes 360. Desse modo, então, a soma vai ficar 10 vezes 360, ou seja, nós temos 3.600 graus. Portanto, a resposta correta é a letra C. A quinta. Sabendo-se que a soma das medidas dos ângulos das faces de um poliedro convexo é 1080 graus, o número de faces desse poliedro, que tem 8 arestas, é. Da soma dos ângulos das faces, dá para a gente descobrir a quantidade de vértices, porque a soma é vértice menos 2 vezes 360. Como a soma é 1080, então vértice menos 2 vezes 360 dá igual a 1080. Passo o 360 dividindo,
Então, vértice menos 2 é igual a 1080 dividido para 360. Logo, vértice menos 2 é 3. Passo 2 somando, então a quantidade de vértices será 3 mais 2, portanto, esse poliedro tem 5 vértices. Nós sabemos ainda que ele tem 8 arestas. Daí, então, aplicando a relação de Euler, os vértices são 5, as faces eu quero saber, as arestas são 8 mais 2. Passo 5 para o outro lado subtraindo, 8 mais 2 dá 10, 10 menos 5 dá 5. Desse modo, então, nós temos um poliedro que possui 5 faces, a correta é a letra D. Sexta questão, que já caiu no vestibular da UVA. Uma bola de futebol é feita com 32 peças, com 32 faces. Dessas 32, 12 são pentágonos regulares e as outras 20 são hexágonos também regulares. Os lados dos pentágonos são iguais aos lados dos hexágonos, de forma que possam ser costurados. Cada costura une 2 lados de 2 peças. Quantas são as costuras feitas na fabricação de uma bola de futebol com estas características? Se a gente avaliar, nós vamos perceber que a quantidade de costuras de uma bola de futebol equivale à quantidade de arestas do poliedro que forma a bola de futebol. Desse modo, então, basta que a gente determine a quantidade de arestas. Sabendo que nós temos 32 faces, das quais 12 são pentágonos de 5 lados, lógico, né? E 20 são hexágonos, que tem 6 lados. A quantidade de arestas você pega 12 vezes 5, já que são 12 pentágonos, 20 vezes 6, já que são 20 hexágonos, soma e divide para 2, porque nós temos cada costura dividindo 2 arestas, ou cada costura dividindo 2 faces. Resolva, 12 vezes 5 dá 60, 20 vezes 6 dá 120, 60 mais 120 dá 180, 180 dividido para 2 dá 90. Portanto, a bola de futebol ela tem 90 arestas, desse modo ela tem 90 costuras. E a resposta correta é a letra C. Questão número 7. Em todo poliedro convexo, o número total de vértices e faces supera o número de arestas em 2 unidades. Isso é a relação de Euler, escrito de outra maneira. O número de vértices de um poliedro convexo, que tem 8 faces, todas triangulares, é... Bem, nós sabemos que são 8 faces. Como as faces são todas triangulares, então dá para a gente descobrir a quantidade de arestas. Você pega 8 vezes 3, já que cada triângulo tem 3 arestas, divide para 2, porque cada aresta divide 2 faces. 8 vezes 3 dá 24, dividido para 2 dá 12. Então nós temos 12 arestas. Da relação de Euler, vértice mais face igual a aresta mais 2, os vértices eu quero saber, as faces são 8, as arestas são 12 mais 2. Faz letra de um lado, número do outro. Então os vértices são 12 mais 2 menos 8. Daí então nós temos uma quantidade de 6 vértices. Portanto, esse poliedro de 6 vértices, a resposta correta é a letra C. Oitava questão. Um poliedro Q convexo tem 4 faces com 5 lados, ou seja, tem 4 pentágonos. Tem 3 faces com 4 lados, então ele tem 3 quadriláteros, e tem 2 faces com 3 lados, então ele tem 2 triângulos. Se V é o número de vértices de Q, desse poliedro Q, então quanto é V? Pelo enunciado, já dá para a gente saber que o total de faces é 9, que é 4 mais 3 mais 2. A quantidade de arestas vai ser, você pega 4 vezes 5, 4 faces de 5 lados, 3 vezes 4, que é 3 faces de 4 lados. 2 vezes 3, que são 2 faces de 3 lados. Soma, divide para 2, a gente já sabe por que divide para 2. Resolve, 4 vezes 5 dá 20, 3 vezes 4 dá 12, 2 vezes 3 dá 6. Soma tudo, dá 38, dividido para 2 dá 19. Então esse poliedro tem 19 arestas. Pela relação de Euler, tá aí a relação de Euler, eu quero saber os vértices, as faces são 9, as arestas são 19, mais 2. Fazendo letra de um lado, número do outro, então os vértices são 19 mais 2, menos 9. Portanto, os vértices são 12. Dessa forma, então, a resposta correta é a letra C. Com isso, então, a gente finaliza a correção da nossa atividade e a gente dá sequência explicando o nosso próximo conteúdo. Até daqui a pouco.